Olá, muito boa tarde, pessoal agora que nos acompanha. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Orientando Famílias, onde a gente sempre vai conversar com vocês sobre como trabalhar para melhorar a relação entre pais e filhos e, de fato, a gente poder fazer um trabalho com sentido, com propósito. O tema da nossa live de hoje é exatamente um tema que vocês perguntam bastante, que aparece muito as alunas também perguntam bastante no curso, que é sobre como manejar, né, a resistência dos pais. Então, sempre trazem muito isso, principalmente na clínica infantil, né? Os pais que colocam a criança em terapia. E essa dúvida é uma dúvida que chega muito aqui pra gente, tá? Bom, esse é um tema, como eu disse, que ele é recorrente, né? Na verdade, o manejo da resistência em psicoterapia, ele é um tema que sempre, de uma forma geral, ele sempre ganhou atenção aí desde o Freud, né? Então, desde do nosso pai, do pai da psicologia, de um dos pais da psicologia, né? E grande pai da psicanálise, a resistência é algo que ele se dedicou a entender, a estudar, ou seja, é um fenômeno, né, que em qualquer interação humana, tá, na minha opinião, ele vai aparecer, né, se a gente está ali iniciando um relacionamento, iniciando um contato, as pessoas estão sempre muito cheias de defesas, de pré-julgamentos, né? De como que elas imaginam que aquele outro as está ouvindo, as está julgando, enfim, o que esse outro pensa sobre aquilo que eu estou dizendo. Eu acho que isso é uma marca, né, de todas as relações humanas. A diferença é que na nossa prática clínica, e aí eu não estou falando nem especificamente da orientação parental, na nossa prática clínica, a gente, desde cedo, a gente aprende que é algo que a gente precisa aprender a manejar, né? E quando a gente fala de manejo, a gente não está falando de fazer aquilo desaparecer, a gente não está falando de ignorar, a gente não está falando de confrontar, né, o outro com a resistência que a gente está apresentando. Então, que a gente está observando. Independente da abordagem teórica, tá? É claro que cada uma vai ter uma opinião sobre isso, mas de uma forma muito geral, a resistência existe para ser manejada, ou seja, para a gente lidar com ela da melhor forma possível a serviço daquele processo terapêutico, tá? Então, de uma forma muito geral, a gente poderia definir a resistência dessa forma, né? E como a gente está pensando em trabalhar com pais nessa perspectiva da clínica, né? Então, assim como a gente faz a clínica individual, assim como a gente faz a clínica infanto-juvenil, como a gente faz a clínica de idosos, de outros grupos, né? A gente está aqui defendendo que se faça um trabalho, né? Do ponto de vista da psicologia, onde a gente ofereça, né, uma clínica da parentalidade. Então, analogamente ao que a gente faria, né, numa psicoterapia individual, por exemplo, a resistência dos pais, ela precisa ter o seu lugar. É algo para a gente manejar. É algo que precisa ter o seu lugar no processo. É algo que precisa ser olhado. É algo que precisa ser... não necessariamente a gente vai confrontar, né, os pais com isso, mas eu acho que a primeira grande ideia que vocês precisam guardar é: a resistência faz sentido dentro de qualquer relação, faz sentido dentro de um processo terapêutico e de forma análoga vai fazer sentido na orientação parental também, tá? Oi, gente, desculpa aí o atraso, eu estava fazendo um PCR básico. Mas eu vi que você estava fazendo uma introdução aí do que a gente está chamando de resistência, não é isso? Isso aí. Eu estava falando com eles exatamente que é esperado, né, em qualquer processo terapêutico, que o Freud já discutia isso, né, já trazia esse conceito, e que é esperado que não vai ser diferente na orientação parental. O que a gente vai precisar fazer é manejar isso da melhor forma possível a serviço do processo daqueles pais.
Sim, esse é um conceito que a psicanálise traz, né? A Freud traz como algo que é um obstáculo apresentado pelo próprio paciente à psicoterapia, né? E que as outras linhas, né, da psicologia também acabam utilizando, porque é um processo que a gente percebe ao longo do processo clínico, é um processo natural, é um processo de, à luz da gestalterapia, a forma como a gente enxerga, que é um pouco também do olhar da sistêmica, né, que é por onde a gente desenvolve o nosso trabalho ali, que é um processo de saúde, né? Não sei se você chegou a falar... Não. A falar desse movimento, né? Então, a resistência para eu manter o meu status quo, que é o meu status de segurança, ainda que seja uma insegurança disfuncional, né? Mesmo que o meu comportamento enquanto indivíduo na psicoterapia seja disfuncional, ou que as minhas relações, pelo olhar do sistema familiar, sejam disfuncionais, sejam ruins, ainda assim, se é aquilo que eu tenho já estabilizado, aquilo para mim é segurança porque é conhecido, né? Por mais que eu não goste, por mais que eu sei que não está funcionando, de alguma forma aquilo ali o nosso inconsciente mesmo, aquilo que não é consciente, aquilo que não é claro para a gente, né? Ele acaba criando, né, formas de defesa. E é isso que a gente está chamando de resistência. Exatamente. E é exatamente essa ideia que eu falava um pouco antes, da gente entender que a resistência tem o seu lugar, né? Como esse movimento inicial, né, de manutenção do equilíbrio, né, ainda que não seja um equilíbrio aí com elementos funcionais, com elementos saudáveis, mas aquilo que se conhecia, e que dá para a gente uma pista, né, quando a resistência vem, e principalmente quando ela é muito intensa, nos dá uma pista do que é a dor ali, né, do que é a questão daquele sistema, porque é como se a gente tivesse, é como se alguém fosse fazer um curativo na gente, e na hora que realmente pegasse na ferida, né, a gente se encolhe, a gente reage. Então, a resistência, ela também tem também é um indicador para a gente de que a gente está se aproximando do que parece ser realmente, de fato, a questão ali naquele sistema, né? Naquelas relações. Sim, e eu acho que a ideia da ferida é uma ideia interessante, porque é quase um processo de reflexo mesmo, né? A gente faz para se defender. Então, muitas vezes, quando vão, por exemplo, quando eu sei que vão botar álcool numa ferida que está aberta, acho que vai ser instintivo mesmo eu tirar o braço. Muitas vezes a gente tem que segurar, né? Muitas vezes a gente tem que, ou quando a gente sabe que o reflexo vai ser muito grande, colocar uma anestesia. Então, essa é realmente uma ideia interessante para a gente ter, para entender que... E aí isso é um ponto muito importante, né? Pra gente, porque tem pessoas, né, que tem um olhar para isso como um olhar julgador da resistência, né? Não, mas aqueles pais não querem ver que eles são os culpados do choro intenso da criança ou daquele comportamento X da criança, né? Mas eu estou mostrando para eles, e eles saíram da terapia, da psicoterapia, ou eles desmarcaram a psicoterapia, e quando a gente olha para isso, para essa resistência com um olhar julgador, provavelmente a gente vai estar agindo com ela, julgando e não acolhendo a resistência, né? E esses pais só serão capazes de olhar para essa resistência se eles se sentirem aceitos nessa dificuldade. Então, a partir do momento que essa é uma dificuldade, que é uma dificuldade para eles, difícil de enfrentar, né? E se a gente ainda leva isso com uma crítica, né, ainda é mais difícil, vai ser mais difícil o processo de acolher, e aí eu não estou dizendo acolher e deixar a resistência, não, porque
A gente só promove mudança a partir do momento em que a gente, de alguma forma, aceitar que aquela resistência existe e pensar em novas formas de relações ou de comportamentos. Mas se nós, psicólogos, temos um olhar julgador e crítico em relação àquela resistência, é um ponto, é um fator muito crítico para que a gente consiga ultrapassá-la. Né? Exatamente. E que vai, na nossa opinião, assim, interferir diretamente no resultado que a gente vai conseguir com aquela família, né? Porque isso que a Fabi falou, uma vez tendo a resistência, tendo lugar para se expressar, né? Não tendo lugar para ser ignorada, mas ou bem naquela coisa da gente passar a mão na cabeça, também não é isso. Né, dos pais e deixá-los ali para sempre naquela resistência, trabalhando superficialidade. Também não é essa a proposta. Mas a resistência ter o seu lugar para se expressar e para a gente entender, né, para que ela existe, do que ela está dando conta ali, né, naquele processo, onde que ponto foi aquele que a gente tocou, que gerou mobilização e que eles não estão sabendo lidar, porque é esse ponto que a gente vai precisar, como a Fabi falou, ajudá-los a ultrapassar para que eles possam ir para as etapas seguintes, né? Escalar um pouco mais o processo deles de autoconhecimento e de mudança de comportamento. Tá? Então, a primeira grande orientação que a gente dá para os psicólogos é não achem que a resistência é algo indesejável, né? Não monstrualizem a resistência. Aprendam. Sim, na verdade, o olhar resistência é um movimento também, por mais disfuncional que seja, é um movimento de saúde, né? Porque para manter uma reação de defesa, né? Assim como a gente tem as nossas defesas do organismo, por exemplo, a gente tem nossas células de imunidade, que muitas vezes elas estão ali para ajudar, mas elas atrapalham. Por exemplo, eu não esqueço quando eu fui fazer meus tratamentos para engravidar, que eu tive que fazer um exame para saber se não tinham células que eram células de imunidade a mais no meu útero, porque essas células, por exemplo, poderiam estar expelindo o embrião, né? Então, muitas vezes a gente tem, né, alguns movimentos de defesa no nosso corpo que, às vezes, erram, né, ali o objetivo, né? Mas é sempre, a gente vai fazer o quê? Vai extinguir as células de imunidade? Não. A gente vai mostrar, vai dar lugar a ela, né? Vai entender, compreender onde está exatamente para que está ali, para então a gente pensar né, no caso, dar um remédio, enfim, fazer algum procedimento. Então, a gente precisa entender que é um movimento de defesa, é um movimento de saúde, ainda que seja para defender um comportamento disfuncional. Quando a gente tem essa percepção e essa compreensão de que isso é um movimento de defesa do paciente, da família, fica mais fácil que a gente tenha um olhar mais acolhedor para isso, né? E não é acolher no sentido de botar no colo e deixar ali, não. Né? A gente vai propor mudança a partir do momento em que a gente compreender essas resistências. Às vezes eles precisam, às vezes a gente precisa ajudá-los a entenderem que aquilo ali é uma resistência, né? Então, quantas vezes a gente ou seja num processo clínico individual, seja no processo de famílias, em que começou aquele processo de desmarcação, desmarcou aqui, faltou ali e tal, e você precisa expor isso. Olha, eu estou sentindo que a partir daquela sessão, que foi uma sessão muito mobilizadora, você vem desmarcando, né? Eu estou mostrando isso para que você veja, para que você entenda, talvez, será que isso não mobilizou algo que é muito difícil aí dentro? Então, às vezes, a gente também precisa dar luz a algo que eles não estão conseguindo ver. Né? E esse é um movimento mais de defesa mais rígido, seria sair da psicoterapia, o que acontece muito, né? Quem atende Sim. individualmente sabe o quanto isso acontece por um movimento de resistência. Exatamente. E que a gente vai... e que pode acontecer muito, né? Com muita frequência, principalmente quem orienta pais dentro da psicoterapia infantil, né?
que às vezes tem muitos alunos nossos que falam, nossa, mas eu estou atendendo a criança e eu já percebi que o problema são os pais, né? Como é que a gente faz para trazer? E a Fabi sempre destaca que muitas vezes trazer a criança à psicoterapia é o máximo que eles conseguem fazer naquele momento, né? Enquanto movimento de abertura para que alguém opine sobre aquele sistema. E que a gente vai precisar acolher isso neste momento para até formar um vínculo, né, que permita com que você vá apresentando ali algumas questões de maneira mais contundente para esses pais. Então, muitos, né, psicólogos de criança e adolescente, no afã de mostrar isso para os pais, acabam como é que eu posso dizer, nesse confronto da resistência, fazem inclusive com que esses pais tirem a criança da psicoterapia. E aí voltar para estaca zero, né? Então é mais... e aí a gente está falando para vocês manterem a criança em psicoterapia mesmo sem necessidade? Não estamos dizendo isso. Mas tendo esse olhar empático para o fato de que trazer a criança à psicoterapia é o que eles conseguiram naquele momento. Se eles tivessem consciência de que a questão era eles não chegaram em casa, porque eu acho que é muito isso que alguns fantasiam, né? Eles chegaram em casa e conversaram, não, porque assim, a gente não vale nada, mas a gente vai levar aquela criança para psicoterapia porque a gente não quer lidar com isso. E aí eles vão lá e levam a criança. Não é, né? De fato, eles podem até estar com uma percepção muito equivocada e aquele comportamento da criança ser total reflexo da forma como eles se relacionam dentro de casa. Sim, isso acontece muitas vezes, mas eles ainda não enxergaram isso e talvez ainda não estejam preparados para enxergar isso com 2, 3, 4 sessões. E isso precisa ser, a gente precisa ser empático em relação a isso. Sim, porque a gente compreendendo, e a sistêmica traz isso, né? A própria Gestalt tem esse olhar, né, mais sistêmico da coisa, entendendo que, por exemplo, se eu, como indivíduo, vou para uma psicoterapia, né, clínica, a minha família ela vai mudar de qualquer forma, porque a partir do momento em que eu mudo, eu mudo as relações, né? Eu mudo a forma como vou me relacionar com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com os meus filhos, e eles também são obrigados a mudar, né? Então, a gente percebe que há uma necessidade de uma mudança sistêmica. E aí, se os pais trazem a criança, né, e não estão abertos a entender qual o papel deles nesse momento, a gente pode, sim, começar por essa criança, promover mudanças e reflexões a partir dessa criança, né? E, aos poucos, ir acessando esses pais, porque, às vezes, a gente está falando... Eu, por exemplo, no caso que eu lembro muito desse caso, quando eu estava começando, que eu fazia supervisão, até com a Mabel, e os pais eram pais que tinham muitos conflitos e tal, e a mulher que veio uma mulher muito enfraquecida e tal, e enfim, era muito claro, e aí eu deixei isso claro para ela, falei, olha, na verdade, o que eu vejo é que você está precisando de um espaço e tal, e ela falou, então tá bom, então vou pensar e volto. Óbvio que ela não voltou, e eu levei isso para a supervisão, e foi a primeira vez que ela me falou, que a Mabel falou, Fabi, muitas vezes os pais trazem os filhos, porque, por exemplo, nesse caso, era um conflito familiar muito grande, essa criança estava sofrendo, de fato, né? E primeiro que essa criança tinha um lugar para, né, precisava de um lugar para elaborar, e segundo, que eu ia mexer ali com algo que ainda estava muito difícil para ela enxergar, que era talvez a incapacidade de manter aquela relação, né? E eles não estavam preparados para enxergar isso ainda. Então, o que eu preciso? Eu vou precisar trabalhar com aquilo que é possível, né? E aos poucos você vai chegando ali, né? Quando você traz os pais para uma conversa, você dá um feedback aqui, você faz eles refletirem ali, aos poucos você vai se encontrando com essa resistência, que no caso é esse casal, que no caso é um casamento que já está empobrecido, que está com dificuldade, né? E aí, aos poucos, você vai, sim, dando lugar a essa resistência.
Então, é possível, né? Respondendo a uma pergunta que aparece demais aqui, né? É possível você começar a atender a criança se esses pais não estão preparados. E não é culpando os pais. Talvez seja muito difícil, talvez seja uma resistência muito profunda, né? De algo muito profundo. Sim, eu particularmente tenho um exemplo também de uma criança que eu atendi, sei lá, gente, acho que foi uns 3 anos atrás. Eu acho que sim, acho que eu não tinha o Pedro ainda, então, uns 3 anos atrás, 3, a mais até, talvez. Acho que uma das primeiras crianças que eu atendi que, assim, não tinha muito realmente o que... E trabalhei com aquela criança por um tempo e comunicando os pais ali de algumas necessidades de reflexão, enfim, até que num dado momento eu sugeri, né, a própria orientação parental, ainda naquela época, quando a gente nem tinha isso tão estruturado. E eles me procuraram agora, anos depois, lembrando daquela proposta. Então, assim, é o que a Fabi falou, o tempo de cada um não somos nós que vamos determinar. Por mais que a gente já tenha observado, né? O nosso lugar de especialista não é para ditar para o outro o ritmo dele, não é para ditar para os pais o ritmo deles. O nosso lugar de especialistas é para fazer o manejo de tudo isso que possa aparecer na relação terapêutica com eles. E foi muito engraçado, porque eles lembraram, não, estou fazendo contato com você, porque daquela vez, quando você atendeu a fulaninha, você me falou tal coisa. Eu falei, gente, que resistência foi essa, né? Uhum. Mas, na verdade, agora, com o segundo filho, né, com a complexificação de algumas questões, nem sei se essa palavra existe, gente, com o aumento da complexidade de algumas questões da dinâmica familiar, ela lembrou que ela podia acessar um recurso que estava disponível ali, né, para ela, que ela poderia acessar, e ela veio, então, me procurar. Então, não é o nosso papel destruir resistência e nem impor para os pais um ritmo de trabalho que talvez eles não estejam preparados para acompanhar. Tá? Isso é respeito também. Sim. E trazendo isso para a orientação parental, né, a gente também vai enfrentar a resistência, mesmo que esses pais tenham vindo e estão lá de comum acordo, vamos, a gente tem responsabilidade nesse processo, vamos começar a fazer, ótimo. Ainda assim, eles vão, de alguma forma, em maior ou menor grau, ficarem de frente com suas próprias resistências, e aí deixa de ser uma resistência, só aquela resistência de um processo individual, né? Essa é uma resistência que traz lá, cada um traz suas dificuldades pessoais, mas há também a resistência familiar. E essa tem muita força, né? A família tem muita força, os indivíduos, né? Os elementos de um sistema juntos têm muita força. E então, por isso que a gente precisa ficar muito atento e acompanhar esse movimento, né? Não, cheguei ali num ponto que é um ponto mais crítico, então vamos ficar ali por um tempo, né? Para aí depois a gente dar um outro passo, entender que muitas vezes a gente já percebeu, a mudança é muito na nossa cabeça, não, é muito simples, é só eles, em vez de fazerem isso aqui, eles fazerem aquilo lá, né? Mas aquilo lá demorou, né? Isso aqui demorou anos para se estabelecer, para se construir, não é à toa que eles estão naquele lugar, eles tiveram lá suas vivências, a mãe com suas vivências, né, da sua infância, né, da relação com os pais, o pai da mesma forma, né, o contexto social, econômico, tudo vai influenciar para o comportamento chegar aonde está hoje. Então, não adianta a gente achar que a coisa é muito simples, por isso que a gente, mais uma vez, vai falar que as regras prontas não dão conta de uma mudança, né? Porque as regras prontas não dão conta da resistência. É aí que ela esbarra, né? Quando a gente traz uma regra pronta de uma forma muito simplista, a gente se frustra, né? E aí a gente acaba julgando, esses pais não querem fazer, de fato não querem fazer. Leram lá o livro todo e não fazem, não querem fazer. Não. Exatamente. Está aqui comigo nessa facilitação toda que eu estou fazendo e não conseguem fazer, né? Não querem fazer. E isso é um grande diferencial. A gente se preocupa o tempo inteiro
de falar aqui com vocês, né, principalmente que a gente sabe que toda hora está chegando gente nova, que não é, né, a orientação parental não é um campo de trabalho exclusivo do psicólogo. Então, a gente tem muita gente trabalhando nessa área, não necessariamente com formação em psicologia, né? E todo esse conhecimento que a gente está aqui conversando e trocando com vocês. Então, eu já vi porque ela filmou, né? Eu sempre trago esse exemplo aqui, mas pensando agora nesse tema da resistência, mais uma vez ele faz sentido, que é uma orientadora parental super famosa, enfim, que ela gravou, né? Ela se gravou fazendo uma sessão. E aí ela estava exatamente devolvendo para a mãe de uma forma muito incisiva, né? Olha, porque na verdade a criança passa muito tempo no celular, porque você não quer passar um tempo de qualidade com ele, então você tem certeza que realmente, né, a criança está viciada no celular, ou é você que não quer passar um tempo e acaba, né, terceirizando, digamos assim, o cuidado e a atenção, e que toda essa falta de tempo que você diz ter, na verdade, é uma gestão inadequada do seu tempo, você está priorizando essas outras coisas que não essa relação. E ela falando isso tudo muito diretamente para a pessoa, e eu fiquei falando, eu fiquei pensando, eu assistindo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que sessão de horror é essa? Eu fiquei me imaginando do outro lado, né, assim, como mãe sendo atendida por essa pessoa, e tendo que sabe assim, a pessoa pegou o seu balde de erros e jogou na tua cara e te deixou lá com aquilo, né, porque essa pessoa que não é uma psicóloga, provavelmente não manejou a resistência e não vai manejar a mobilização, né, psíquica que vai vir a partir e tinham várias pessoas nesse post, algumas apoiando, outras criticando, enfim, e ela respondia para as que criticavam, não, mas isso foi só um recorte da sessão e tal, essa pessoa precisava que eu falasse daquela forma. Eu falei, assim, eu não consigo conceber, né, uma relação respeitosa onde eu precise colocar para o outro, apontar para o outro o erro dele dessa forma, né? Primeiro porque eu parto do pressuposto que ele está errando porque ele quer errar, né? Então eu preciso jogar na cara dele porque ele tá fazendo uma escolha consciente. E não necessariamente essa escolha consciente, né? A gente podia estar falando aí talvez de uma mãe solo que tem uma sobrecarga de tarefas e que tem dificuldade, sim, né, de fazer coisas de criança, de se conectar com aquela criança. São muitas possibilidades que precisariam ser avaliadas para essa resistência dela de passar mais tempo com a criança, né, ou de entregar o celular sempre que a criança convocasse ela para alguma outra coisa. E de se dar conta disso. Exatamente. De se dar conta disso, porque pode ser que seja de fato isso, né? Ela anda, na verdade, ela quer que o filho saia do celular, mas quem não sai é ela. Isso é aquilo que eu falo, faz sentido na nossa cabeça. Exato. Né? É fácil na nossa cabeça, mas para a pessoa se dar conta, não é, né? Não é fácil. E assim, isso não é que a gente não vá frustrar o nosso paciente, não, né? A gente frustra, só que a gente precisa frustrar, primeiro, tendo trazido como foi a infância dessa mãe, como é que era a atenção que ela tinha desses pais, né? Como é a vida dela hoje, né? Que peso que tem essa maternidade para ela hoje? Ela trabalha no celular, não trabalha no celular? Né? Entender o contexto, ter uma relação de segurança, né, de acolhimento inicial. Então, não vão ser nas primeiras sessões, por exemplo, que você vai frustrar deste jeito. Não, deste jeito nunca, mas vai precisar, a gente vai precisar passar por isso tudo, né, para então a gente frustrar no sentido de sugerir, de mostrar, de descrever. Olha, você está me dizendo... Vamos pensar aqui, quanto tempo você fica no celular, não sei o quê. Isso é uma outra forma de fazer, uma outra forma de frustrar. Né? No processo individual ainda é um pouco mais fácil, porque ali você fica mais tempo com aquele, né, com aquele sujeito ali, você cria uma relação de segurança a ponto de frustrar, às vezes, até de uma forma direta. Né? Mas quando a gente está falando da maternidade, quando a gente está falando da parentalidade, a gente já está falando... de um papel que é um calo,
né? Já é um papel que traz, né, com o nascimento de um filho, uma culpa muito grande. Então, a gente precisa saber diferenciar, né, em que momentos que a gente vai frustrar desta forma, em que momentos não vai ser possível, né, em que momentos não vai ser produtivo frustrar desta forma. Né? Exato. E as nossas hipóteses diagnósticas, elas precisam ser sempre checadas, e é nessa checagem que a gente vai sensibilizando o outro, né? Então, como a Fabi falou, talvez a hipótese que essa orientadora criou esteja correta, né? Que a mãe não prioriza, que não faz uma gestão do tempo adequada. Então, a gente pode ir fazendo perguntas facilitadoras para que ela se dê conta disso. Então, assim, como é que você organiza seu tempo? O que você prioriza? O que é prioridade para você? E se aí, meu filho é uma prioridade para mim. Poxa, você está me dizendo que seu filho é uma prioridade para você, mas dentro da sua agenda não há um tempo separado de convívio, de um tempo de qualidade com ele, né? E deixar a pessoa com a bananosa, porque foi ela mesma que disse, foi ela mesma que trouxe, e aí você devolve. Nós temos essa capacidade, né, gente? Exato. Nós, psicólogos, temos essa capacidade, a gente treina, a gente estuda isso, né? Essa capacidade de fazer perguntas que vão chegar, a gente tem um ponto ali onde a nossa hipótese, né, quer chegar, onde a gente quer chegar, né? Alguns vão fazer de forma mais diretiva, outros não, alguns de forma mais interpretativa, isso vai depender da abordagem, mas a gente tem aquela forma de chegar à reflexão, de desvelar, né, para que ela se dê conta. E é sempre muito mais produtivo quando a pessoa se dá conta do que quando a gente conta ela. Né? Quando a gente conta ela, a gente está com o dedo apontado. Né? É muito difícil, assim como a gente sente muita culpa, a gente também não gosta, né, que nos chamem. Por exemplo, quando os filhos nascem, a gente não gosta que ninguém dê opinião para a gente, porque isso afeta a nossa autoestima materna. Sim. Né? Então, a mesma coisa. Como é que um psicólogo vai dizer para mim, eu vou lá para ele dizer que eu estou fazendo tudo errado? É duro. Exatamente. Né? Exatamente. É duro e não acolhe a minha dificuldade, não acolhe a minha resistência. Né? Não aceita a minha resistência. É algo que não é aceito. Você querer ficar no telefone mais do que você quer ficar com seu filho não é aceito por mim. Isso não é certo, então isso não tem lugar. Mas isso tem lugar na vida daquela pessoa e é um movimento de saúde, é um movimento de resguardar alguma coisa. Exato, exato. E é só falando sobre isso que aquilo vai poder ser revisto, ser esgotado. Sim. Né? Da mesma forma que a gente não vai... A gente não vai no nutricionista, lá vou eu com as minhas metáforas. A gente não vai... Gente, eu falo muito, eu uso isso, porque, gente, é sério, eu preciso tratar isso na minha terapia, eu só falo de comida. Todas as minhas metáforas são com alimento. A gente não vai no nutricionista para simplesmente ouvir dele que a gente está fazendo tudo errado, porque a gente já sabe disso, né? Ou a gente já imagina. Sim. A gente quer uma ajuda para entender como é que a gente pode fazer diferente, entender como é que a gente pode ampliar, melhorar, né, o nosso processo, inclusive, de escolha, né, da tomada de decisão sobre alimentação. Então, não é só já há muito tempo já se superou esse modelo de você ir no nutricionista e sair só com um cardápiozinho, né, por alimentos proibidos, alimentos permitidos. Isso só já se sabe que não é mais suficiente. Porque eu saber o que eu faço de errado não é suficiente para eu mudar. Né? Eu preciso que aquilo que eu faça, alguém olhe para o que eu estou fazendo de errado, com carinho, com cuidado, e pense junto comigo, me ajude a encontrar saídas. Né? Então, é dessa forma que a gente precisa olhar para a resistência dos pais também. Né? Desconstruindo essa visão julgadora que a gente foi, ao longo do tempo, alimentando em relação aos pais, em relação à parentalidade, que se eles estão fazendo errado é porque eles querem fazer daquele jeito, como se eles tivessem todos os recursos, todas as informações, e é só uma questão de vontade. A gente está trazendo um olhar diferenciado dessa resistência, né? E isso vai acontecer, a gente, dentro do olhar sistêmico, a gente tem
um movimento que é o movimento da família, que é um movimento de homeostase, que é um movimento de manter o status, né, e todos os elementos dessa família tendem a fazer uma força para que esse status se mantenha, né? Então é um movimento às vezes mais difícil mesmo, né, de ajudar essa família a entender, a olhar as consequências desse, né, da manutenção desse comportamento e dessas relações. Assim, não é uma tarefa fácil, não, tá? A Margarete fala assim, concordo, sou psicopedagoga e vejo que os pais sofrem mais que a própria criança. Não estou para julgar, e sim para ajudar. Exatamente, porque julgar não ultrapassa, né, as dificuldades. Julgar não vai fazer eles se darem conta do porquê que aquelas dificuldades estão ali, se a gente tem um entendimento de que elas estão ali por um motivo, né? E esse motivo é para resguardar, né? É um motivo para manter aquela pessoa emocionalmente equilibrada, né? Ainda que esse emocionalmente equilibrado não seja funcional, a gente, né, não seja aquilo que a gente entende como saúde, sim, pode ser que não seja, mas ainda assim é o que é conhecido e é o que aquela pessoa precisou, né, até aquele momento. Então, é bem por aí. Sim, e isso é como qualquer outra defesa, né? Como a gente está numa posição aí, né? Aí sim, numa posição de especialistas para manejar isso da melhor forma possível, se é uma defesa, de alguma forma aquele sistema, aquela pessoa se sentiu ameaçada. Então, como é que a gente pode cuidar da relação terapêutica também para que ela cresça no sentido dessa pessoa se sentir mais apoiada, né, tão apoiada a ponto de abrir mão daquela defesa, né? Quando e isso não vai acontecer, né, tão rapidamente para algumas famílias, não é todo mundo que vai chegar super disposto a se abrir, a repensar, a refletir, mesmo aqueles que vêm para a orientação parental por livre e espontânea vontade, né, entendendo que estão com uma dificuldade de manejar um determinado comportamento. Mas que quando a gente chega em alguns pontos, né, e a gente ouve, às vezes, isso sendo verbalizado mesmo dessa forma, do tipo, olha, daqui eu não consigo passar, né, isso aqui é muito difícil para mim, isso é um ponto sensível para mim. Então, a gente não vai ali, diante da recusa da pessoa em continuar naquela temática, enquanto entrar numa insistência que beira a violência, né? A gente vai, por exemplo, quando a pessoa fala isso para mim de uma forma muito clara, né? E eu percebo que há muita mobilização ali, eu falo, não, tudo bem, mas você entende que esse é um ponto importante, né? Que ele vai ser importante a gente passar por ele em algum momento, vai ser importante a gente conversar sobre isso em algum momento, né? Porque tem algumas sessões, eu ainda não estou preparada para falar da minha infância, eu ainda não estou preparada para falar da minha mãe. Ok, né? Ainda mais no atendimento online, a gente tem uma responsabilidade ética muito grande, né? Sobre que tipo de mobilização a gente provoca no outro. Então, não vou insistir. Mas preciso pontuar que aquela conversa é importante que aconteça em algum momento, né? Então, a gente não ignora a resistência, a gente só amplia ali as formas a gente só busca lidar com elas de uma forma respeitosa. Sim. E ainda, assim, falando sobre julgamento ou não julgamento, né, eu acho que a primeira coisa que precisa mudar é a gente entender qual é a função e o sentido da resistência. Quando a gente entende a função e o sentido da resistência e a gente passa a respeitá-la, né? Respeitá-la entendendo que é um movimento de saúde, talvez a gente tenda a julgar menos, né? E como é que a gente pode começar com esses pais, né? A Fabrícia fala muito disso, a gente traz isso naquele esqueminha que quem aqui fez a semana de orientação parental já viu, que é o esquema da primeira entrevista, que a gente não olha só os fatores de risco, né, dessa família, a gente também olha os fatores protetivos, a gente também olha aquilo que esses pais têm de bom, qual é o potencial deles, e a gente vai partir daí, né, a gente vai partir de uma capacidade de uma mãe que é mais afetiva,
né? A gente vai partir desse cuidado, desse afeto, para então a gente pensar em colocar limites, de que forma que ela consegue, do jeito dela, dar limite. Então a gente vai partir daquilo que eles têm, daquilo que eles já sabem fazer. E isso traz, sim, um acolhimento, né? Um senso de potência dos pais. Quando a gente não vai já, quando a gente já não chega com aquela rasteira, aquele chute na porta, né, dizendo, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, porque essa proposta ela pode esbarrar com alguma dificuldade desse pai e dessa mãe, né? Então, quando a gente parte com eles daquilo que eles já têm, daquilo que eles já conseguem, fica mais fácil também a gente ter acesso de forma mais livre a essas resistências. Sim, exatamente. E eles já irem reconhecendo desde o início, ainda que eles não consigam se apropriar disso num primeiro momento, mas eles vão reconhecendo desde o início os próprios recursos, que vão ser recursos importantes, né? Na hora que eu admito que eu faço alguma coisa diferente do que eu gostaria de fazer, ou que eu não estou caminhando na direção daquilo que é o meu objetivo, né, educacional em relação àquela criança, não dá para a gente simplesmente abrir mão do que a gente tem do conhecido, mesmo sendo disfuncional, e não colocar nada no lugar. Né? Então, eu preciso estar muito consciente dos meus recursos para eu lidar melhor com as minhas dificuldades. Senão vão ser só, tiraram as minhas dificuldades, tá bom. E aí? Eu não sei, foi quem eu sou, onde estou, o que eu faço com isso, que me sobrou, que não me sobrou nada. Né? Então, essa coisa do não me sobrou nada, então quer dizer que nada do que eu faço está certo, nada do que, né, eu fiz até agora como mãe pode ter ajudado. E isso não é uma verdade, né? A gente que acompanha os pais e que tem essa visão mais humanizada da maternidade, da parentalidade, a gente sabe que raramente, a não ser que a gente esteja falando aí de uma mãe negligente, com alguma psicopatologia grave, não há essa mãe que fez tudo errado, né? Que absolutamente não tinha nada, não ofereceu nada que contribuísse para o desenvolvimento daquela criança. O Marcelo está perguntando aqui no YouTube. E quando os pais são separados, como lidar, né, com o conflito gerado por essa separação? Aí vai depender muito de quem está, né, no setting ali terapêutico com você. Raramente são os dois, né? Se eles, na maioria das vezes, as separações elas não são superadas com tanta tranquilidade, ou elas não são, né? A comunicação entre o casal entre o ex-casal passa a ficar mais empobrecida, né? Entre esses pais. Então vai depender muito de lidar, vai depender de quem você está, de qual é a configuração aí que você está recebendo no teu consultório. Sim, e em que momento da separação você está atendendo esse casal, né? Existem já estudos mostrando que os 2 primeiros anos pós-separação são anos mais críticos, né? De adaptação emocional, de adaptação prática, né? Então a gente vai, como a Fabrícia falou, a gente vai lidar com aquilo que aquilo se apresenta, nem sempre a gente consegue estar com os dois, né? Eu já atendi os dois algumas vezes, mas, né, acaba aparecendo um ou outro, né? E aí a gente vai trabalhar com aquilo que é possível e sem gerar tantas expectativas nossas de entender que é um momento complicado. Algumas famílias, pouquíssimas, conseguem lidar com isso de uma forma mais tranquila. Se a gente for olhar para um percentual ele tem um olhar que acaba desfavorecendo aí essas relações inicialmente, porque trazem mágoas, trazem lutos, né? A separação, ela não é fácil nem para a criança, nem para os pais que estão vivendo aquele processo, né? Então, além da carga emocional, tem a carga prática, né? Vai ficar na casa de quem? Quantos dias? Levou roupa? Trouxe as roupas? Trouxe lavada? Leva lavada, não traz lavada. Mas isso aqui esqueceu na casa de não sei quem. Mas tem faixinha, não levou. Né? Tem toda essa parte prática que vai precisar de uma flexibilização de ambas as partes, de entender que
um faz diferente do outro, que lá naquela casa as coisas talvez não vão acontecer exatamente igual, que os valores talvez possam ser os mesmos, mas que na prática as coisas vão ser diferentes. Então, a separação, lidar com separação, daria assim, umas 20 lives só para falar disso. Né? Mas o que eu acho mais importante é vocês entenderem que tudo vai depender de quanto tempo se passou. Se a gente pega um casal que já passou ali de 3, 4 anos da separação, muito provavelmente esse casal já está... já saiu do momento de guerra, sabe? Já saiu no momento de confusão. Às vezes não está tanta guerra, mas eles estão com dificuldade de comunicação. Aí a gente já pode tratar de uma forma. Se a gente está diante do caos, a gente não vai esperar a perfeição, não adianta. Talvez eles precisam passar por etapas de um luto de um casamento, de um luto de uma expectativa, né, de uma relação, e que a gente vai tentar dar qualidade, né, emocional para essa criança, trazer consciência para esses pais, né, que eles se deem conta dos movimentos e de como isso tem consequência para eles e para essa criança, né, mas lembrando que muito provavelmente vai ter dor mesmo, né, e que esse não é o tipo de coisa que a gente pode evitar completamente. A gente pode ajudar, né, a que eles passem por isso da melhor forma possível. Mas isso não quer dizer necessariamente que vai ser amigável, né, um sorrindo, dando tudo certo, todos abrindo mão de tudo. Sim. Isso é muito raro. O Thiago aqui no Instagram perguntou, mas não há casos em que a pontuação tem que ser mais contundente, direta? Então, sim, eu acho que a gente... Há casos em que talvez, vamos supor, a gente só vai conseguir fazer essa avaliação, Thiago, depois que primeiro a gente acolheu. Não dá, né? E aí a gente percebeu aquela resistência se mantendo ao longo do tempo, apesar de todas as nossas investidas. Então, talvez aí, depois, nesse momento, de fato, a gente precise ser um pouco mais direto, um pouco mais contundente. O que a gente se posiciona contrário é a gente fazer isso, contrárias, é a gente fazer isso desde o início, como se a resistência fosse algo a ser superado simplesmente. Né, ignorando que a resistência, como a Fabi falou, é um movimento de saúde, ela tem o seu lugar, é uma tentativa de manutenção, desesperada de manutenção do status quo, né, como eu conheço e como eu estou acostumado. Então, até, assim, na nossa opinião, para que a gente chegue, né, a uma devolutiva mais diretiva, a gente precisa primeiro ter dado espaço, né, para que esse fenômeno da resistência ele aparecesse. E mesmo quando a gente vai para a diretividade, a gente defende que isso seja com uma postura não julgadora, tem uma postura mais descritiva, mais investigativa e menos julgadora. Então, por exemplo, como a Fabi falou, olha, eu estou percebendo que você desmarcou as últimas 3... Depois daquela sessão que a gente teve naquele dia, onde a gente tratou tal assunto... você vem desmarcando as sessões, né? Ou desde que a gente teve uma conversa sobre tal temática, a gente agora tem passado as sessões falando sobre questões mais superficiais. Ou, né, quando um paciente me traz essa questão, eu não estou preparado para falar da minha mãe, eu não estou preparado para falar da minha infância. Tudo bem, eu te respeito, mas essa conversa é uma conversa importante, que a gente vai precisar ter em algum momento, por isso, por isso, por isso. Quando você se sentir preparado, né? Ou quando eu avaliar que há condições que é um momento mais pertinente, eu vou compartilhar isso com você e a gente vai retomar esse assunto. Enfim, tem formas da gente ser contundente e diretivo sem ser julgador. É isso que a gente precisa ser bem cuidadoso. Tá? Sim, que no nosso caso, particularmente, a nossa abordagem não é das mais diretivas. Então, sim, a gente tem um cuidado grande nisso. Sim, tem frustração, né? Só que, por exemplo, uma coisa é eu frustrar no atendimento individual. No atendimento individual, que eu estou ali com aquela pessoa há muito tempo, que eu já trabalhei, que eu já trouxe, né, questões que ela já chegou já tem noção da própria resistência. Aí sim eu posso ser mais
direta, né? Aí sim eu posso frustrar de uma forma... Tem pacientes que a gente sabe que a gente vai frustrar e que aquilo ele vai aguentar. Mas até eu ter essa percepção, eu preciso de um tempo, eu preciso de uma relação de confiança, eu preciso que ele confie no meu trabalho, né? Eu preciso confiar de que ele não vai se desregular totalmente, né? Com aquela frustração. Isso no processo de orientação é algo que a gente precisa tomar mais cuidado, porque a gente não está falando de frustrar um indivíduo, a gente está falando de frustrar um sistema, né? Então, por exemplo, se eu pego e frustro muito diretamente uma mãe, esse pai pode usar essa resistência ou essa frustração para o resto da vida contra essa mãe. A gente tem que entender que ali a gente está falando com um casal, né? Com um sistema, a gente está falando com a família ali, né? E por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Se a gente encontra uma resistência que é uma resistência individual, a gente vai acolher, a gente vai talvez dar espaço para ela ser trabalhada em outro lugar que não ali na orientação parental, né? Mas a gente vai mostrar, olha, eu tô vendo que isso é uma questão delicada, que isso é uma questão sensível, eu acho que é importante, talvez aqui não seja o lugar, mas o que você acha de você trabalhar isso em outro lugar? Isso pode ser que isso ajude aqui o nosso processo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, se é uma resistência sistêmica, ou seja, uma resistência do conjunto, aí sim, a gente pode descrever, mas sabendo que o sistema ele é mais forte do que o indivíduo, porque a gente encontra ali duas pessoas com armas, né, para manter aquilo ali, para evitar a mudança. Né? E por isso a gente também precisa de um cuidado maior quando a gente está falando de uma terapia de família. E aí, na verdade, a gente não está falando de terapia de família, a gente está falando de uma clínica parental, uma clínica da parentalidade, né? Então, considerando aí essa questão mais delicada do julgamento, da culpa, a gente precisa ir de fato, né, com cuidado, às vezes entendendo que a gente vai precisar mesmo ficar 2 sessões ali em questões mais superficiais, porque aquilo ali ainda está sendo elaborado, né? Você pode trazer em algum momento ou outro, olha, isso aí esbarra justamente com aquilo que a gente falou naquela sessão, como é que você se sentiu depois, né, da gente falar sobre aquilo? Eu vi que é um assunto sensível. Você pode trazer isso, né, não confrontando, mas trazendo, né, como é que você se sentiu, o que você fez com aquilo, o que você quer fazer com aquilo aqui, né, trazendo isso, não deixando ficar por baixo dos panos, né, mas trazendo sem tanto confronto. Exatamente. Eu tive até uma família que eu acompanhei que tinha, sei lá, gente, lá pela... Demorou muito, eu já dei esse exemplo aqui também, eu acho. Demorou muito até que eles tocassem no nome, né? Eu não sabia que tinha uma babá, né? E aí eles trouxeram a mãe no final de uma sessão, ela trouxe... Ela chegou, eu tenho que te falar, mas não dá mais tempo, eu tenho que te falar da babá. Essas são as melhores resistências, aquelas que caraca, não dão mais tempo. Uma babá, eu tô 2 meses com vocês, eu não sabia que tinha uma babá. Cara, e assim, a babá nunca apareceu, a babá era muito bem escondida, porque mesmo quando eu fazia sessão com eles, as crianças ficavam batendo na porta, e eles não, o jeito que eles falavam com as crianças não parecia que tinha uma terceira pessoa, um terceiro adulto ali. E aí eu fiz, gente, como pode? Mas beleza, né? E aí isso uma sessão, na sessão seguinte ela não trouxe, na outra sessão eu pontuei, eu falei... Você me disse na 2 sessões atrás que você queria trazer alguma coisa da babá. Não, sim, mas eu tenho uma outra coisa para te dizer antes e tal. Depois, sei lá, de 4 sessões ela trouxe a babá e tinha, na verdade, uma culpa muito grande, né? Dela estar delegando parte do cuidado das crianças com essa terceira pessoa. Então, falar da babá não é... Dizer para mim que tinha uma babá naquele sistema, que fazia parte ali, era muito difícil para ela. Né? E inclusive, ela só conseguiu me falar numa sessão em que o pai não estava presente. Né? Então, também precisei entender qual era a opinião desse pai em relação... Depois isso até esse assunto babá voltou algumas vezes, né? Mas precisou ter ali enfim, ou algumas bases precisaram ser construídas antes da babá aparecer,
e ela poder lidar com essa culpa toda. Então é isso, gente. Queria agradecer vocês aqui pela companhia. Fabi, obrigada. Boa sorte aí com o seu teste. Tomara que seja negativo. Beijo, até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.